Já tá certo. Tá calor mesmo. Se tava calor, aumentou mais, né? Êxodo 12, versículo número 3. Amém? Todos encontraram? A igreja encontrou? Amém? Êxodo 12, versículo 3. Vamos ler o texto. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Tome para cada um para si o quê? Um quê? Um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Esquentou aqui no negócio. Pegou fogo hoje. Culto de ceia do Senhor é assim mesmo. Meus irmãos, quero te explicar algo aqui nessa noite. A gente está falando acerca de um texto, trazendo para Israel, para nós. O Antigo Testamento vai nos ensinar muito. Isso aqui, todo o Antigo Testamento vai falar acerca do povo de Deus. Mas por que é importante nós entendermos o Antigo Testamento? Para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que eles cometeram. Sim ou não? Sim ou não? E a Bíblia vai dizer que Deus, ele vai falar com Moisés. E quando Deus fala com Moisés, Deus dá uma ordem para ele. Nós sabemos que a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Todo aquele que tivesse um filho homem, primeiro filho, seria morto, desde os animais até a chegada dos homens. Mas o povo de Deus não seria atingido. Porém, nessa última maldição, digamos assim, que ia acontecer, a Bíblia vai dizer que Deus, ele pede algo. Deus sempre vai pedir algo para nós. Deus não quer só o seu coração, Deus quer o seu corpo todo. Deus quer sua mente, o seu coração, a sua alma, a sua dedicação para com Ele. Primeira coisa que eu entendo, Deus fala assim: pega o cordeiro. Pega o quê? O cordeiro. E naquele tempo, nós precisamos entender algumas coisas. Na casa, como que era a casa daquele povo? Como que era a casa ali do povo que morava no Egito? O texto vai dizer que as casas eram feitas de barro. Então as casas que eles tinham não eram tão importantes para ele. Por que Deus vai falar para Moisés colocar o sangue nas ombreiras? Por que Deus vai pedir para Moisés colocar o sangue na verga das portas? Porque alguma coisa tinha ali. Deus poderia mandar Moisés colocar o sangue numa janela. Deus poderia mandar Moisés colocar o sangue na cama, num quarto. Poderia ou não poderia? Mas porque Deus, ele foi incisivo nisso daqui? Por que Deus falou assim: o sangue que você vai colocar vai ser nas ombreiras e nas portas e nas vigas da casa? Deus foi específico ou não foi? Deus é detalhista. Deus olha tudo. Deus sabe a tradição. Deus sabe o que te aflige. Deus sabe o que está corrompendo a sua alma. Deus, ele é específico em certas coisas. E Deus, ele vai confrontar aqui os deuses dos egípcios. Porque todas as pragas que você vai ver, Deus está confrontando algum Deus. Sim ou não? Deus está confrontando e mostrando que Ele é maior, que Ele é mais poderoso, que Ele é grande, e os deuses não valiam de nada. A única proteção que você tem que ter é a proteção de Deus. O resto nada vai acontecer. O texto vai dizer que Deus, ele é específico, coloca o sangue nas ombreiras e coloca o sangue nas vigas. E existe um pensamento: por que Deus fala isso? Aí você vai estudar a história daquele povo. Eles tinham casas de barro e as casas eram temporárias.
Então o templo, o lugar, a casa não era tão importante. Porém, nas ombreiras, nas vigas da porta, a porta era de um material. E qual era esse material? Alguém sabe? Como? Era de pedra. Aquele material que compunha a porta, que compunha as ombreiras, as vigas, era de pedra. Então era mais resistente. O barro logo se apaga. O barro logo não tem como fazer mais nada. É algo rápido, instantâneo de decomposição. Mas a pedra não. A pedra vai durar mais tempo, com uma durabilidade maior. Só que tem um detalhe. Eles tinham o costume de colocarem nas portas os seus nomes. Os seus nomes eram escritos ali. O nome do líder daquela casa, de quem estava naquela casa. E abaixo dos seus nomes era escrito os nomes dos deuses que protegiam aquela casa. Por que eu vou falar sobre isso? Porque eles estavam 430 anos escravizados. Então, querendo ou não querendo, eles absorveram a cultura daquele lugar. E a cultura era uma cultura pagã. Eles adoravam outros deuses. Quem que lembra daquele episódio que Moisés sobe ao monte, Arão fica, e depois eles fazem o quê? Qual Deus que eles queriam lá? Um bezerro de ouro. E aquele bezerro de ouro significa um Deus, Osíris. Amém? Agora vai. Osíris é um Deus daquele lugar. Qual que é o nome dos deuses que você vai lembrar que tem lá? Existe o Deus Jecrom. Existe vários outros tipos de deuses. Aqui era o Deus de Osíris. Porque eles tinham costume, naquele tempo era costume de um Deus terem deuses, e esses deuses tinham nomes, e esses deuses tinham identidade, e esses deuses tinham morada. Esse Deus, ele mora em tal lugar você vai lá. Chegando naquele lugar tinha uma imagem daquele Deus. Então eles tinham que ver a imagem daquele Deus para crer. Eles tinham que tocar naquele Deus, eles tinham que pegar aquele Deus, e o Deus era um animal, era algum homem que era adorado. Eles tinham que ter isso, eles tinham que pegar, ver, saber o nome do Deus, saber o lugar onde aquele Deus residia. Eles tinham que ter contato. Então o povo estava escravizado por isso. E naquele tempo, Deus ele vai trazer uma ordenança a Moisés. Primeira coisa que eu vou entender aqui, que Moisés ele vai pegar um cordeiro, um animal puro, e aquele animal tinha algumas coisas importantes que nós devemos observar. Olha o que o texto vai dizer, versículo número 5. O cordeiro ou o cabrito, mas qual que era o primeiro animal? Cordeiro. Então, se tiver o cordeiro, pegue o cordeiro, é o mais importante. Sem mácula. O que é sem mácula? Sem mancha, sem cicatriz, sem defeito. Um macho de um ano. Então aqui está falando de um macho, do primogênito, primeiro, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará. Preste muita atenção aqui nesse contexto. Todo o Antigo Testamento vai levar para Cristo. Jesus ele é comparado com o quê? Com o cordeiro. E Jesus é o que? É o primogênito. E Jesus é o Filho de Deus, é o unigênito do Pai, ele é o primeiro. Ele é aquele que seria o que? Sacrificado. Deus ele quer que nós nos sacrificamos para a obra dele. O que é sacrificar? É dar o nosso de melhor. É, se possível, se você morrer por amor a Cristo, morra por amor à sua fé. Mas aquele que perder a sua vida por amor ao Senhor vai achar a sua vida. E eles acreditavam em uma coisa também. Eles acreditavam que colocando os seus nomes nas vigas das portas, nas ombreiras das portas, eles seriam eternos. Eles seriam o quê? Eles seriam o quê? Eternos. Se eu escrevo meu nome, o nome dos meus deuses que me protegem, eles serão eternos. Então eles acreditavam que o tempo aqui, a vida aqui era uma vida passageira. Porém, a eternidade eles almejaram que seria em algum certo lugar, que não era colocado, não era identificado. Uma coisa eles estavam certos, que nós seremos eternos, os nossos nomes.
Só que os deuses deles não trariam a eternidade para eles. Os deuses deles estariam trazendo uma falsa moradia eterna. Percebe que tudo que Deus faz, o diabo copia. Nós temos uma morada que Deus falou para nós queríamos ter, uma morada eterna, uma morada que nós iremos passar a eternidade nela. E qual é essa morada? Qual é esse lugar que Deus prometeu? A nova Jerusalém. Escute isso aqui. O versículo de número 7. O cordeiro, o cabrito sem marca, versículo 5. O cordeiro, o cabrito sem marca, o macho, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Olha o versículo número 4. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um com seu vizinho. Aqui Deus está falando da o quê? Da comunicação. Aqui Deus está falando da unidade. Se a sua família for pequena, chame o seu vizinho, para que Deus venha guardar você e a sua casa, e aquele vizinho da direita e aquele vizinho da esquerda. Então a salvação não era para só uma pessoa. Deus queria salvar a todos. Tem pessoas que dizem que a salvação é para um seleto de pessoas. Não, irmão, a salvação é para todos. Aqui Deus está falando da comunhão. Aqui Deus está falando que todos têm que ser um corpo só. Aqui nós temos que ser unidos. Uma igreja unida, ela é mais forte. Uma igreja unida, o diabo não para ela. Uma igreja que tem comunhão, uma igreja que tem união, é uma igreja poderosa na terra. E Deus estipula uma igreja para ser unida, para compartilhar com o seu próximo a sua comida, o seu alimento. A unção que Deus derramou sobre você não é só para você, é para as pessoas. A palavra que Deus vai te usar não é só para você ficar guardada com ela, é para você passar para as pessoas também, para que elas venham entender a palavra de Deus e também ser libertos e transformados. E a Bíblia vai dizer: se o vizinho estiver perto da sua casa, conforme o número das almas, aqui está falando de salvação, alma significa salvação. E a Bíblia vai dizer: conforme o comer de cada um deles, fareis a conta para o cordeiro. Então era para nós comermos aquele cordeiro, não é isso? Come o cordeiro. Então o cordeiro tinha que ser o quê? Não tinha que sobrar nada do cordeiro, tinha que comer aquele cordeiro. E existe uma referência. Tudo na Bíblia tem um significado. Toda as Sagradas Escrituras, toda a palavra de Deus, ela tem um significado. Por que fala para comer todo o cordeiro? Existe uma parábola, na verdade, existe um texto que João, quero que você abra juntamente comigo, fazendo um paralelo com comer o cordeiro todo. João 6:53. Abra a tua Bíblia, depois nós vamos voltar nesse texto. João, capítulo 6, verso 53. Olha o que o texto vai dizer. João 6:53. Vai dizer assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade eu digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Olha o que Jesus está falando. Se você não comer o cordeiro todo, Deus está falando, se você não comer o cordeiro todo, tinha que ter detalhes. E se negligenciasse um detalhe, o anjo da morte entraria naquela casa e mataria todo mundo. É verdade ou não é? Então tinha que seguir a risca o que Deus estava falando naquele momento. Então tem que comer o cordeiro todo. Se a família for grande, é um cordeiro só. Se a família for pequena, divide o cordeiro, porque o cordeiro tem que ser consumido todo, não pode sobrar nada. Então Jesus está falando: se vocês não comerem a minha carne, logicamente não era para comer a carne de Jesus, porque naquele tempo, irmãos, se você não entendeu, eu entendo você. Existem judeus que naquele tempo que Jesus estava pregando, não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Até hoje Nicodemos não sabe o que é nascer de novo, e Nicodemos era o mestre da lei. E Jesus falou assim: Nicodemos, você não conhece o que é nascer de novo? Não é um homem entrar de volta para a barriga da mãe, não é isso.
água do batismo do Espírito Santo. É isso que eu estou falando. E as pessoas achavam, Jesus não tem que comer sua carne, nós vamos virar, como é que é o nome? Vamos virar canibal aqui, vamos comer o Senhor, beber o seu sangue, o Senhor vai se entregar como sacrifício vivo, e vai ficar, não é isso que eu estou falando. Isso daqui, Jesus está falando acerca da ceia. Jesus está falando acerca do sacrifício que Ele teria que fazer por nós. Deus está falando, eu vou morrer por vocês, vocês vão comer a minha carne, que significa o pão, vocês vão ter que beber do meu sangue, que significa o vinho, o suco que nós bebemos aqui. É a ceia do Senhor, é a aliança nova com Deus. Aqui Deus está falando a Moisés, se não comer o cordeiro, o anjo da morte vai entrar na casa e vai matar. E Deus está falando, se você não comer do meu sangue, se você não beber do meu sangue, se você não comer da minha carne, vocês não têm parte comigo, vocês não podem ser salvos, vocês nunca serão eternos. O diabo, irmão, ele vai fazer uma falsa, ele vai prometer falsas coisas para você. Os deuses ofereceriam eternidade. Ó, você tem que escrever o seu nome nos umbrais, o seu nome e o nome dos deuses que guardam a sua casa, senão vocês nunca serão eternos, se vocês nunca serão vivos. E eu quero passar aqui rapidamente, depois em Deuteronômio, mas vamos segurar aqui um pouquinho. E o texto vai dizer esse versículo número 7, para a gente terminar essa parte: e tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e das pegas da porta nas casas em que o comerem. Por que Deus manda pôr sangue nos ombrais? Por que tinha nos ombrais das portas os nomes das pessoas e os nomes dos deuses que protegiam aquele lugar? E Deus está falando, coloque o sangue nas ombreiras, quer dizer, o lugar principal da casa. E o sangue tem que tampar o nome de vocês, e o sangue tem que tampar os deuses de vocês. É Deus falando para nós assim, ó, vocês não serão eternos, vocês nunca serão eternos. O sangue, mais o sangue do Cordeiro eterniza você. O sangue do Cordeiro trará o seu nome eterno escrito no livro da vida, porque aqueles que têm o sangue do Cordeiro, Deus tem uma eternidade para você. Aqueles que têm o sangue do Cordeiro, Deus te cura. Aquele que tem o sangue do Cordeiro, Deus te salva. Aquele que tem o sangue do Cordeiro, Deus tem uma aliança com você. Aqueles que têm o sangue do Cordeiro, nada atingirá a sua vida. Você terá um nome escrito no livro da vida. Você será eternos. Então Deus está dizendo para o povo, resumindo, o sangue do Cordeiro que vai trazer a eternidade de vocês. O sangue do Cordeiro que vai livrar vocês do anjo da morte. Porque o anjo ia entrar e ia matar. E o texto vai dizer que isso estava acontecendo em tempo de Páscoa. E Páscoa, se você não sabe, em hebraico significa passagem. Significa que a partir daquele momento eles iriam ter uma vida nova. Depois que eles fizeram aquilo, a Bíblia vai dizer que Faraó libera o povo para que eles fossem adorar o Senhor. E aquele povo vai de lá, sai dali com a vitória nas mãos. Mas quem deu a vitória para eles? Quem deu a vitória para aquele povo? Deus. Vamos abrir a palavra em Deuteronômio. Capítulo número 6, versículo número 4. O nome Deuteronômio significa repetição da nova lei, repetição de novo da lei do Senhor, porque em todo Deuteronômio você vai ver que Deus, Ele revê a lei de novo, porque a lei, se a gente não fala, a gente esquece. A Bíblia até falou algo interessante hoje. Ela disse, muitas das vezes eu leio a Bíblia não para aprender, eu leio a Bíblia para não esquecer aquilo que Deus fez, esquecer os mandamentos, esquecer a palavra. Isso eu achei interessante, porque nós devemos sempre ler a palavra para guardar no nosso coração. Nós temos que guardar a palavra de Deus. Vamos ler o texto? Ouve, Israel,
ó Senhor nosso. Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio 6, versículo 4. Deuteronômio 6, 4. Amém? Tá certo? Então no versículo de número 5. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo teu caminho, e te deitando-te e levantando-te. Também a atarás por sinal a tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Olha o versículo número 9, chama a atenção da igreja. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que nós devemos escrever? Aqui Deus dá uma ordem que nós devemos escrever alguma coisa nos umbrais das portas, nas ombreiras das portas, nas vigas das portas. Por que a porta, pastor? Porque para aquele povo de Israel, aquele povo que estava ali, o povo de Deus, daquele povo do egípcio, os umbrais das portas eram o lugar mais importante, era o lugar mais estratégico, porque aonde Deus guardava a entrada e a saída. Só que para aquele povo eram os deuses que guardavam a entrada e a saída daquele povo. Mas nós sabemos que Deus é quem guarda a nossa entrada e a nossa. O que nós deveríamos escrever? Eu quero perguntar para a igreja: o que você acha que Deus queria que escrevesse ali? Porque Deus manda escrever alguma coisa, versículo 9. Manda ou não manda? E as escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que Deus, pergunta para o outro lado, o que Deus queria que escrevesse? Pergunta aí. Vamos, igreja, pergunta aí. Alguém sabe? Tinha algo que Deus queria que escrevesse. E sabe o que Deus queria que escrevesse? Era um símbolo ali de proteção. E esse símbolo tinha um nome chamado Mezuzá. Alguém sabe o que é Mezuzá? É umbral. E esse umbral tinha um símbolo, tinha um desenho. Depois você pesquisa aí Mezuzá. Depois você vai no Google, coloca Mezuzá. É um símbolo. E cada símbolo, cada nome ali tem um significado. E aquilo significa proteção. Até hoje, o povo de Israel, o povo que mora em Jerusalém, usa esse símbolo de proteção. Você já viu alguns lugares que você vai que tem um símbolo ali em hebraico? O símbolo parece uma caneta assim, e tem vários símbolos nele, várias escritas nele. Deus queria que colocasse aquele símbolo, simbolizando que Deus estava naquela casa, que Deus guardava aquela casa, que Deus ia guardar a sua entrada e a sua entrada e a sua. Não precisa abrir, mas depois você marca na sua Bíblia. Salmo 121, versículo 8. Salmo 121, 8. Depois você marca lá: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isso é o símbolo Mezuzá. Naquele tempo lá, meus irmãos, até hoje, eles colocam esse símbolo em estabelecimentos, eles colocam símbolos em comércio, eles colocam esse símbolo na sua casa. Aonde você quer a proteção de Deus, coloca aquele símbolo. E Deus está falando para Moisés: Moisés, coloca a Mezuzá na casa, coloca a proteção na casa, porque a casa que tiver esse símbolo, que tiver essa escrita, eu vou estar guardando, eu vou estar protegendo. Agora eu quero te perguntar uma coisa: hoje a gente precisa desse símbolo Mezuzá? Precisa, irmão Fábio? Hoje a gente precisa desse símbolo Mezuzá hoje? Em igreja, a gente precisa desse símbolo Mezuzá hoje? O que significa Mezuzá? Meu filho aí, o que é? Umbral. O que é Mezuzá? Umbral. É, irmãos, é esse nome mesmo, umbral. Escute. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Por que nós não precisamos desse símbolo mais? A Bíblia diz que aquele símbolo era para guardar a casa, proteger a casa. Quem que nos guarda e nos protege? Quem? Mas Deus guardava lá, quando tinha um símbolo. Eu quero que vocês, quem entende de Bíblia aqui, vai
vai entender o que eu estou falando aqui nessa noite. Mas Deus guardava também, mas tinha que ter um símbolo. Por que nós não precisamos do símbolo mais? Como é que é, Vala? Só pegou já, como é que é? O sangue de Jesus. Quando nós nascemos de novo, quando nós descemos as águas, morre aquela velha criatura, nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos batizados com o quê? A água é para arrependimento. Aí vem o fogo do Espírito Santo. Mas o fogo do Espírito Santo é o quê? Jesus. Significa Jesus. E Jesus é aquele que morreu por nós, aquele que nos salvou, aquele que nos reconciliou, nos trouxe a ligação de volta, nos trouxe a nova aliança, nos trouxe o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro nos limpa de todo o pecado. João Batista vai dizer, você vai dar glória agora. João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. E se nós não comermos o Cordeiro, se nós não bebermos o sangue do Cordeiro, nós não temos parte com Deus. Nós temos que ter aliança com Deus, o sangue de Jesus. E esse sangue, pastor, é aqueles que faz parte da nova aliança, aqueles que morreram e irão ressuscitar juntamente. Eu sei que o senhor sabia, mas irmão que está sabendo, eu sei, pastor, desse sangue, mas para esse sangue nós temos que morrer. E como que nós morremos? Como que morre, vai? Descer nas águas, nascer de novo. Nicodemos até hoje morreu sem entender o que é isso. Eu não tive sua razão não, meu irmão. Às vezes eu prego em parábolas, mas aquele que prega, aquele que conhece a palavra tem que entender o que eu estou falando. Mesuzá, hoje nós não precisamos da mesuzá. Hoje nós somos, Paulo vai dizer, você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você não precisa de um símbolo, você não precisa de um símbolo, você é a própria presença de Deus. Aonde você for, a presença de Deus entra. Aonde você vai, a glória de Deus vai com você. Aonde você for, a unção de Deus desce sobre você e sobre aquele lugar. Por que, pastor? A Bíblia vai dizer, os sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. A Bíblia diz, Jesus vai dizer, em meu nome farão obras maiores que eu fiz, expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se pisar na cabeça da serpente, ela vai sair, tem que sair. Mal não suporta a presença de Deus. A Bíblia diz, em meu nome, é o sangue de Jesus, é o sacrifício de Jesus que nos limpa de todo o pecado. É o sangue de Jesus. Somos marcados. Quando nós batizamos de novo, quando nós batizamos, nós morremos e nascemos em Cristo Jesus e recebemos uma marca, recebemos uma aliança, recebemos o sangue de Jesus que nos lava e nos limpa de todo o pecado. Nós já temos a mesuzá em nós já temos esse símbolo, essa marca, e essa marca é invisível, ninguém vê, mas o diabo vê. O diabo fala assim, aquele ali tem um símbolo, aquele ali tem aliança, aquele ali tem um sangue, aquele ali é marcado pelo sangue do Cordeiro, aquele ali é marcado pela glória de Deus. Ali eu não posso tocar, ali eu não posso mexer, ali pode fazer obra, pode fazer macumba, pode fazer o que for, meu irmão, não te pega, não te aflige. Por quê? Porque a proteção de Deus está por aqueles que têm o sangue do Cordeiro. A proteção de Deus está sobre aqueles que têm aliança com Deus. A Bíblia diz, aquele que tinha o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, simbolizando, o sangue de Jesus te guarda, o sangue do Cordeiro está ali te libertando. O anjo passava aí, passava por cima, o anjo passava direto, mas aquele que não tinha um símbolo, o anjo da morte entrava e matava, e ceifava aquela pessoa, aquela vida. Forte, não é, irmãos? Então Deus, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós temos a mesuzá. Amém? Louvado seja Deus. As palmas glorificam o nome do Senhor Jesus. Então, vamos se preparar para a ceia do Senhor.